Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos para mais um estudo bíblico, Mais uma bênção do Senhor. No estudo bíblico passado, estudamos sobre Salomão. Quem foi Salomão, O que aconteceu para ele chegar no reinado dele, Através do seu pai Davi, o que aconteceu, os confrontos com seus irmãos, como foi o reinado de Salomão e como que esse reinado chegou ao fim, Vimos que ele teve grande sabedoria, o Senhor deu grande sabedoria para ele cuidar do povo do Senhor, Mas o seu coração no final de sua vida se desvirtuou e acabou se entregando, aos deuses das suas esposas, porque ele fez o que era errado conforme a palavra do Senhor, Porque o plano do Senhor é um homem e uma mulher, uma união, Isso está lá na Bíblia, está lá em Gênesis. O primeiro casamento humano foi fundamentado e feito pelo Senhor, Ele fez o primeiro casamento no nosso mundo, Adão e Eva, e esse era o plano, um homem e uma mulher. E vemos que Salomão teve mais de 1000 esposas, Teve 1000 esposas, concubinas, fora o que não está demonstrado na Bíblia, que pode ter acontecido por fora, outras pessoas que podem ter conhecido. E isso corrompeu o seu coração, para o Senhor. Acabou se desviando para outros deuses. E hoje a gente vai ver a lição número 2, Estamos estudando os planos de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. E hoje a lição 2, vai ser o reino dividido, Jeroboão e Roboão. O que aconteceu após a morte de Salomão, O reino era um só, O reino de Judá e o reino de Israel era um só, Após a morte de Salomão, esse reino acabou sendo dividido, Isso foi projeto do Senhor e isso aconteceu, porque a palavra do Senhor, ela foi, ela é e ela vai ser eternamente. E o seu plano sempre acontece, E a gente vai ver hoje o que foi essa divisão do reino, quem que foi Jeroboão, quem que foi Roboão, o que aconteceu, Qual que foi as causas disso e o que isso trouxe a Israel nessa época. Mas, como sempre, vamos fazer a nossa oração do Pai Nosso para a gente começar o nosso estudo bíblico, Para a gente poder se alimentar da palavra, conhecimento divino. E uma coisa que eu recomendo a todos os irmãos: tire um tempinho para ler a Bíblia Sagrada. Tire um tempinho para se abastecer da palavra do Senhor. Não se abasteça do que está vindo aí de fora. Isso que eles te mostram através de TikTok, estão apresentando um Senhor que não é aquele conforme a Bíblia Sagrada. O Senhor, ele está conforme a Bíblia Sagrada. Não é esse Senhor que eles apresentam em TikTok, em videozinho. Daí a pessoa não lê a Bíblia, A pessoa não conhece os argumentos bíblicos, o que está escrito na palavra do Senhor, acaba acreditando nessa tese que vem em novelas, vem em vídeo de TikTok, vem em videozinho de YouTube, A gente tem que conhecer a verdade. A palavra do Senhor falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Então conheçam a verdade, se aprofundem na Bíblia. Não estou falando que você tem que pegar a Bíblia e ler ela do começo ao fim sem parar, Mas tire um tempinho para ler a Bíblia, Aquele momento que vou ver um videozinho no celular, 5, 10 minutos. Tire também 5, 10 minutos para ler a Bíblia, se abastecer da palavra do Senhor, e você vai abrir os seus olhos e vai abrir a sua mente, Vai abrir os olhos e vai abrir a mente, porque a palavra do Senhor, ela edifica. Então, se você precisa construir a sua vida, precisa amadurecer espiritualmente, não tem lugar melhor do que na Bíblia, porque ali está a palavra verdadeira, Vamos ler o Pai Nosso, vamos orar o Pai Nosso e vamos começar o nosso ensino bíblico. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é aí no céu.
dai-nos o pão nosso de cada dia, perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos começar o nosso ensino bíblico, né? Vamos fazer a nossa leitura bíblica, vamos ver de onde vamos tirar os argumentos para nós debatermos sobre o que está escrito na Bíblia, porque é a partir daí que nós temos que ter entendimento, a partir do que tem na Bíblia. O Evangelho do Senhor, ele é a partir da Bíblia, não é a partir do mundo. E isso que está acontecendo muito hoje em dia, né? O Evangelho está sendo desvirtuado, né? Está sendo desvirtuado, em vez de vir a partir da Bíblia, da pregação bíblica, não, está sendo feito a partir de coisas do mundo, argumentos do mundo. E isso não é Evangelho, né? O Evangelho verdadeiro é a partir da Bíblia do Senhor, a partir da verdade prática dele, porque ali está a palavra do Senhor, e a partir dali tem que ser o Evangelho. O Evangelho não é do Senhor? Então, o Evangelho é do Senhor, tem que ser a partir da Bíblia, não tem que ser a partir do mundo, porque o Evangelho não é do mundo. Vamos ler no livro de Provérbios, capítulo 19, do versículo 19 ao 23, meus irmãos. E lá está escrito: o homem de grande indignação deve sofrer o dano, porque se tu o livrares, ainda terás de tornar a fazê-lo. Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim seja sábio. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. O que o homem mais deseja é o que lhe faz bem, porém é melhor ser pobre do que ser mentiroso. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que tem ficará satisfeito, e não o visitará mal nenhum, né? Então vemos aí que o nosso coração, ele deseja várias coisas, né? Deseja várias coisas, mas devemos saber ouvir ao Senhor para fazer as coisas corretas, né? E não fazer as coisas que estão dentro do nosso coração, porque o coração do homem é enganoso, mas a vontade do Senhor, ela é soberana. Nosso texto de estudo vai ficar no versículo 21, que está escrito: muitos propósitos há no coração do homem. Então o homem tem muitos propósitos no coração, mas o conselho do Senhor permanecerá, né? Então a palavra do Senhor, ela foi ontem, é hoje e será sempre. A palavra do Senhor, ela não passa, né? Porque diz o Senhor: passarão céus e terras, mas as minhas palavras não hão de passar. Então a palavra do Senhor não passa. O que ele falou que vai acontecer é independente da minha ou da sua vontade. O que o Senhor falou que vai acontecer, acontecerá independente da vontade do ser humano, porque a vontade é do soberano, do nosso Senhor, né? O que isso aqui quer dizer na prática? O que isso quer dizer na realidade nossa, né? Devemos ressaltar a importância de ouvir bons conselhos, né? Nem todo conselho é bom. Devemos aprender a discernir o que ouvimos entre bom ou ruim, para não cairmos nas ciladas do inimigo e permaneçamos conforme a vontade do Senhor para a nossa vida. Os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. Então devemos ter juízo na nossa mente, devemos ter discernimento na nossa mente. Para quê? Saber dar ouvido aos conselhos bons. Nós diariamente temos vários conselhos. Isso é bom, isso é ruim, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Mas devemos saber discernir os conselhos que estamos ouvindo. Será que são da vontade do Senhor fazer isso, né? Porque o conselho humano existe, para bom ou para mal, né? Existe, faça isso, faça aquilo. Mas devemos saber discernir se esse conselho é verdadeiramente conforme a vontade do Senhor, né? Mas como que eu vou saber
que esse conselho é do Senhor ou não é, né? Devemos prestar atenção a detalhes, né? O Senhor, Ele é amor, Ele é justiça, né? Então, conselhos que são justos e são piedosos de amor, esses são os conselhos do Senhor. Aqueles conselhos que falam, vai fazer tal coisa, né? Fulano vai ter problema com isso, vai acabar prejudicando fulano, mas você vai estar bem, né? Isso talvez não seja um conselho do Senhor, né? Porque o Senhor, Ele quer o bem a todos, né? Mas devemos ser pertinentes a juízos, né? Porque a pessoa está fazendo coisa errada, fulano está fazendo coisa errada, né? Eu vou fazer coisa errada também? Não devemos ser desse jeito. Devemos seguir o caminho da justiça, o caminho que é correto, conforme o Senhor nos explicou. Por isso eu sempre aconselho a ler a Bíblia, né? Tudo que você vai fazer, tudo que você tem dúvida de fazer, teve um conselho, você parece bom, né? Pergunte ao Senhor, pergunte ao Espírito Santo que habita em você, porque você é o templo do Senhor, né? O seu coração é o templo do Senhor Jesus Cristo, ali onde habita o Espírito Santo, o Consolador, né? Você pega e fala comigo, Senhor, eu preciso de um conselho do Senhor. O que é pertinente a eu fazer ou não? Qual que é a sua vontade, meu Pai, que eu faça? E vá na Bíblia. Abra a Bíblia aleatoriamente, não escolha um capítulo. Abra aleatoriamente, né? Aonde o Senhor abrir, aonde tiver o versículo que você colocar a mão, ali leia. E ali será o conselho do Senhor acima da sua dúvida. Conforme a sua dúvida, o Senhor te orientará, porque a Bíblia é uma palavra viva, ela é uma palavra verdadeira, e ela sempre dá o conselho correto a nós. Muitas vezes não entendemos, né, o que o Senhor quer falar conosco, mas medita na palavra do Senhor de dia e de noite, e a verdade lhe aparecerá. E é assim que é, né? Se você não entendeu de primeiro, medita na palavra do Senhor, que ela vai te consolar e vai te abrir uma luz para você entender o que o Senhor quer que você faça. Você sabia, né? Vamos para uma curiosidade aqui. Aquele que é capaz de distinguir os bons dos maus conselhos toma sábias decisões, né? Então aqui é conforme nós acabamos de falar, né? Após a morte de Salomão, em 931 a.C., né, antes do Senhor Jesus nascer, foi quando Salomão morreu. Seu filho Roboão subiu ao trono. Em 1 Reis 11:43 está escrito: E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Né? Então, o filho de Salomão foi Roboão e ele entrou no reino. Ele foi o principal responsável pela divisão do reino em duas partes: o reino do norte, que foi Israel, e o reino do sul, que é Judá. A fatídica história da insensatez desse rei nos mostrará as consequências de uma má decisão. Essa história nos ensina a dependermos cada vez mais de Deus em momentos que tomamos decisões importantes em nossas vidas, né? Então, sempre que a gente tem que tomar uma decisão importante, faça como eu acabei de explicar. Procure a resposta do Senhor, procure a resposta na Bíblia, que Ele te dará a resposta da certa decisão que você tem que tomar, e você não cairá em contradição e não cairá em erro como que foi Roboão, né? A decisão dele de escutar os amigos em vez de escutar os sábios fez o reino se dividir, né? Ele perdeu o controle do reino e o reino se dividiu em dois, né? A Bíblia não revela como Salomão morreu, exatamente, né? Não fala qual foi a real causa da morte ali, que ele morreu, o que aconteceu com ele, né? Mas dá a entender que faleceu de velhice, né? Ele não foi vítima de nenhuma batalha ou doença, e as escrituras descrevem que após 40 anos reinando em Israel, ele descansou com seus antepassados e foi enterrado ao lado do pai Davi, né? Então ali não fala
do que ele morreu, se ele teve uma doença, algum problema, né? Mas aparentemente foi de velhice, porque não destaca que teve nenhuma guerra, nenhuma batalha, nem algo assim que foi muito alarmante, porque senão certamente estaria escrito na Bíblia, né? O que a Bíblia conta sobre seus últimos dias de vida é que Salomão se afastou de Deus, né? Ele se afastou da palavra divina, né? E que por isso sofreu consequências e viu seu reinado em ruínas antes de morrer. Segundo as Escrituras, Salomão se desviou do caminho por conta de seus muitos casamentos. Ele se casou com 700 mulheres e teve 300 concubinas. Como boa parte delas eram princesas de outras nações, ele acabou se aproximando de outros deuses e religiões, deixando que crenças diferentes entrassem na terra dos hebreus, né? E isso foi um desvio conforme o mandamento do Senhor, porque ele falou que os hebreus, né, o povo do Senhor, né, o povo de Israel, não era para se misturar com outras nações, porque outras nações eles já adoravam outros deuses, né, ou falsos deuses. E o que aconteceu? Salomão ele acabou casando com muitas mulheres de outras nações vizinhas, né, para fazer comércio, para fazer ligação entre as famílias, né, a juntar mais as nações ali para poder ter benefício, né, e isso acabou conturbando a sua vida espiritual, porque outras princesas adoravam outros deuses e acabaram trazendo para dentro da casa, né, de Salomão, trazendo para a sua vida, né, outras crenças que fizeram ele se desviar do caminho do Senhor, né, se desviar do caminho correto. E isso acabou fazendo uma trágica história, né, acabou fazendo ele, quando ele falecer, ele estar afastado do caminho do Senhor. E isso trouxe consequências, né, ao futuro da nação. Tanto que essa divisão dos reinos foram também um contraste disso que aconteceu, né? Por ele não estar dando ouvido ao conselho do Senhor, né? Imagina, casar com 700 mulheres e ter 300 concubinas, né? Vamos colocar em exemplo hoje, um casamento já, se o casal não estiver bem unido hoje em dia, é muito difícil. Imagina o homem estar casado com 700 mulheres e mais 300 concubinas. Como que isso daria certo, né? Jamais isso daria certo. Não tem como, né? É muito pensamento, muita coisa, não tem como gerir isso. E uma coisa que também é fora do princípio do Senhor, porque o princípio do Senhor é um homem e uma mulher, né? Foi assim que ele instituiu lá no Jardim do Éden, quando ele casou Adão e Eva, né? Que ali foi instituído o casamento. E isso é o princípio, né? O casamento com mulheres de distintos povos fazia parte da estratégia do rei de manter a paz e relações diplomáticas com os outros reinos, mas acabou saindo de controle quando ele começou a ser influenciado pelas esposas e passou a seguir outros deuses na velhice, né? O castigo de Deus para Salomão não foi a morte, mas conflitos em Israel, que acabaram separando o reino após a sua partida, né? Então foi isso que acabamos de falar, né? As consequências dos diversos casamentos, né? Outras religiões e outros reinos acabou o afastando do Senhor e trouxe diversos conflitos dentro de Israel, né? Até a separação do reino. Devido a alianças externas feitas por Salomão, ele não precisou se dedicar a guerras, né? Porque ele tinha muitas alianças ali com muitos reinos, casou com muitas princesas, muitos reinos, então ele era muito chegado a muito reino, então não se preocupou com guerra, não teve muita guerra no seu reinado, né? Seu reinado foi marcado em grande parte pela paz, seu trabalho para proteger, ampliar o Estado e conservá-lo único, né? Um reinado único ali, uma nação única. Seus investimentos eram direcionados para construções e projetos arquitetônicos grandiosos, tais como templos, palácios, né, e tantos outros que marcaram seu governo. Lá em 1 Reis 5, do versículo 3 ao 5, está escrito: Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram.
até que o Senhor pôs seus inimigos debaixo da planta dos seus pés. Porém, agora, o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Adversários não há, nem algum mau encontro, e eis que eu intento edificar a casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi meu pai, dizendo: teu filho, que porei em teu lugar, no teu trono, ele edificará uma casa no meu nome, né? Então o Davi, ele tinha o sonho de fazer o templo para o Senhor. Mas o Senhor falou para ele: não, quem vai fazer o templo para mim, né? Para mim habitar entre vocês, vai ser seu filho Salomão, né? E assim foi, né? E Davi, ele também não tinha como, porque na época dele tinha muitas batalhas, né? Porque foi bem na época ainda que estava no auge ali do início de Israel, né? Estava no início, tudo no início, já tinha passado grandes coisas, mas ainda tinha muitas batalhas para tomar, um tentando tomar território do outro, né? Então ele batalhava muito, né? Ele batalhou bastante, mas a hora que chegou no reinado de Salomão, tudo já estava dominado, né? Então Salomão teve tranquilidade. O que ele teve que fazer foi administrar, né? E ele teve a oportunidade de fazer o templo ao Senhor. Contudo, para que essas idealizações se tornassem realidade, a população pagava impostos muito pesados, né? Então a gente ouve, Salomão era rico, né? Tinha muita riqueza, mas o povo também sofria, né? O povo pagava uma carga tributária muito pesada, né? Então aí tá, quando o povo está sendo apertado e paga imposto muito alto, né? Acaba tendo muitos problemas, porque falta dinheiro para outras coisas, né? Faltava dinheiro para as pessoas, porque eles tinham que pagar imposto muito alto. Isso acabou dando muita revolta entre o povo. Em 1 Reis 12:4 está escrito: teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos, né? Isso foi falado pelo povo, né? Do Jeroboão ali a Roboão, né? Então o povo já estava sofrendo com ter que pagar muito imposto, né? E quando o Roboão ele chegou ali, né, ele deu ouvido ao conselho de quem não devia e falou que ia apertar mais ainda o jugo do povo. E isso causou uma grande revolta na população. Mas nessa passagem vemos que o Salomão ele fazia uma servidão pesada ao povo, né? E cobrava imposto pesado. Então nem tudo era um mar de rosas, né? Salomão ele era muito abrupto com o povo. Ele fazia grandes coisas, né? Construiu grandes coisas, mas o povo sofria, né? No seu reinado também, né? Além disso, com o objetivo de colocar em prática os projetos do rei, havia a obrigação do uso da mão de obra de trabalhadores de quase todas as tribos, né? Então ele fazia o povo trabalhar também, né? Não é só pagar imposto, mas o povo tinha que trabalhar também, né? Então 30.000 homens foram recrutados para a construção do templo. Então além de ter que pagar tributo, né, servir, eles ainda tinham que fazer as obrigações. Se o rei falasse que tinha que trabalhar também, né? Agora vamos ver sobre Roboão, né? Roboão foi o filho de Salomão, neto do rei Davi. A história de Roboão, também chamado de Reoboão, né? Então Roboão era conhecido como Roboão ou Reoboão, ficou conhecida na Bíblia por ter sido o rei que sucedeu Salomão no trono de Jerusalém, né? Então ele foi o sucessor de Salomão. Além disso, seu reinado também foi marcado pela divisão do reino. Então foi durante o seu reinado que o reino se dividiu entre Israel e Judá, né? Porque até então o reino ele era unificado de Israel, né? Então ele foi separado: Israel no norte e Judá ao sul. Portanto, Roboão é contado como o primeiro rei de Judá após a divisão dos reinos, né? Então ele não foi um rei que reinou por todo o reino, ele reinou em Judá, né? Roboão significa o povo se expande, ou ele aumenta o povo.
Curiosamente, o que ocorreu em seu governo em Israel foi exatamente ao contrário ao significado de seu nome, pois durante o seu tempo, né, o povo foi dividido. Então, o nome dele significa o povo aumenta, né? O povo se expande. Mas durante o seu reino aconteceu exatamente ao contrário, né? Porque o reinado era muito grande e quando ele reinou, o reinado se dividiu. Então, automaticamente diminuiu a população do seu reinado. Roboão nasceu antes de Salomão ascender ao trono de Israel, né? Então, antes de Salomão virar rei, Roboão nasceu, né? Esta informação é possível à luz do registro bíblico de que o rei Salomão reinou durante 40 anos e que Roboão começou o seu reinado aos 41 anos de idade, né? Então, quando o rei Salomão ele entrou no reinado, né? Ele sucedeu Davi. Roboão tinha 1 ano de idade, porque segundo a Bíblia, Roboão começou a reinar com 41 anos, né? E Salomão ele morreu com 40 anos de reinado. Então, automaticamente vemos que ele tinha 1 ano de idade quando o rei Salomão começou a reinar, né? A mãe de Roboão era Naamá, uma mulher amonita. Apesar de a Bíblia não fornecer maiores detalhes sobre a identidade de sua mãe, é amplamente aceito entre os intérpretes do Antigo Testamento que Naamá era uma princesa de Amon, né? Ela era amonita, então ela veio lá de Amon, provavelmente pertencente à casa de Naás, né? O rei amonita que manteve um bom relacionamento com Davi, né? Então o Naás ele tinha uma boa vida, né, com o rei Davi. Eles se conheciam, né? E eles tinham um diálogo entre eles, né? Eles tinham um bom relacionamento. Quando Salomão morreu em 931 antes do nascimento de Cristo, o seu filho foi Roboão. Ele foi questionado pelos líderes de Israel sob o comando de Jeroboão, né? Sobre a situação de opressão que eles viviam, né? Sobre Salomão, né? Porque Salomão oprimia eles, fazia eles pagar muito tributo, fazia eles trabalhar com servidão, e eles foram lá e Roboão ascendeu ao trono. Eles foram questionar Roboão, né? Questionar, porque o pai de Roboão tratava eles com muita servidão. Vamos lá, vai que o rei agora vai tratar a gente melhor, né? Vamos conversar com ele para ver se a gente não vai ter uma diminuição dos nossos impostos, né? Porque se a gente trabalhar menos e ter uma diminuição dos nossos impostos, vamos servir a ele tranquilamente, né? O povo pediu a Roboão para diminuir os trabalhos pesados dos ombros do povo, né? Em 1 Reis 12:4 está escrito: teu pai agravou o nosso jugo, né? Ele fez nós trabalhar bastante. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos, né? Então eles pediram para aliviar a servidão, né? E o imposto diminuir, que eles iriam servir a Roboão, né? Só que Roboão, seguindo o conselho dos jovens e não dos anciões, tornou o fardo dos trabalhadores ainda mais pesado, né? As 10 tribos do norte, sob a liderança de Jeroboão, rebelaram-se contra essa decisão e constituíram um novo reino, o reino do norte, né? Então ele não deu ouvido a quem estava ali no reino por mais tempo, né? Não deu ouvido aos mais velhos, deu ouvido aos mais novos, né? E teve uma decisão errada. Isso não acontece muito hoje em dia, né? Pai, mãe dá conselho, eles são os mais velhos, né? Já viveram, né? Vamos colocar, por exemplo, aí um jovem de 15 anos. Tem um pai e uma mãe aí de 30 e poucos anos. Olha a diferença de idade e de vivência, né? 30 e poucos anos de vivência contra 15 anos de vivência. Quem tem mais experiência? O mais jovem ou o mais velho, né? Então tem que saber dar ouvido aos conselhos dos mais velhos, que têm mais vivência. Um dos argumentos dos jovens hoje em dia, né? As coisas estão mudadas, o tempo é outro, né?
as coisas estão mudando, o tempo é outro, mas o inimigo continua sendo o mesmo. As táticas do inimigo, elas só melhoram para confundir e travar a mente humana, para trazer o humano para o lado perverso da vida, né? Então devemos dar ouvido à experiência, dar ouvido à experiência. Os vós, os pais, os bisavós dão conselhos porque eles já viveram muita coisa, eles sabem o que é certo e o que é errado, né? Então, os jovens, por favor, deem ouvido aos mais velhos e façam o que é correto, né? Porque quando a gente é muito jovem, a gente tem tendência a dar ouvido a pessoas da mesma idade que a gente. E eles também são carentes de experiência, né? São carentes de experiência. Hoje dão muita ouvido à teoria e não à experiência, né? Porque jovem só tem teoria na vida, né? Ah, isso aqui é de tal forma que acontece, né? Mas não tem experiência se é daquela forma mesmo que acontece. Então, vamos dar ouvido à experiência, porque ela conhece, já passou por muita situação, né? E os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, eles querem o nosso bem, não querem o nosso mal, né? O Senhor ilumina o coração deles para dar bons conselhos a nós. Infelizmente, tem pai, tem mãe que não é o caso, né? A gente sabe, sempre foi assim, né? Mas em sua grande maioria, né? Muito mais do que o conselho de jovens, inegavelmente muito mais, os conselhos dos adultos são muito melhores, porque eles têm outra visão e têm a experiência. A atitude de Roboão de endurecer ainda mais o peso de impostos e trabalhos forçados que Salomão impusera foi o estopim de uma série de eventos que já se vinham acumulando, né? E não levou em conta que a verdadeira liderança do povo é feita servindo-o e não o explorando ainda mais, né? É feita com atitudes de humildade e sensibilidade para com aquilo que são as demandas que o povo traz. Não é atitude de rebaixamento, ouvir e atender quando as reivindicações são justas, né? Então não está se rebaixando quando está ouvindo reivindicação justa, pois a carga tributária estava excessivamente alta. A solução que Roboão poderia ter tomado seria reduzir a máquina governamental, com corte de gastos e dispensas de boa parte do luxo a quem estava acostumado. No entanto, abrir mão dos luxos tornou-se mais difícil do que o alto preço que o rei pagou para mantê-los. Certamente o povo agora tinha menos gente pagando impostos, pois foi reduzido a Judá e Benjamim. Os altos custos, portanto, tiveram que ser obrigatoriamente cortados, né? Então, Roboão teve a oportunidade de ouvir ao povo, né? Ele teve conselhos bons dos anciões, né? Não, ouve o que o povo está falando, faz o que o povo está falando que eles vão te servir. Não, ele preferiu ouvir aos mais jovens. Não, vai lá e aperta mais o povo, cobra mais imposto, né? E ele fez isso, né? Porque gostava do luxo, né? E em vez de ouvir o que o povo precisava, né? Cortar um pouco do luxo, cortar um pouco do que o governo estava gastando, cortar impostos, né? E favorecer a população para que a nação crescesse. Não, ele quis aumentar mais o imposto para ter mais dinheiro para luxo do governo, né? Foi isso que Roboão quis, né? Porque ele não queria perder o luxo, não queria perder a pose, a pampa, né? Que se fala, né? Não queria perder a pose do governo, não queria perder a posição de status, né? Mas isso aconteceu inevitavelmente, porque quando dividiu o reino entre o norte e o sul, né? Ficou menos gente e ele obrigatoriamente teve que cortar gasto, porque não tinha de onde tirar, porque diminuiu, né, o povo para pagar imposto, cortou o povo para pagar imposto, aí o governo teve que retroceder, né? Aí não teve mais o que fazer, né? Porque quando a população não está sendo bem servida pelo governo, ela se revolta, né? Se revolta e aí acontece isso. Aí o governo perde poder, né? Porque quem manda, segundo ali,
né, é o povo, é ele que tem que ser ouvido, porque é o povo que fortalece a nação. A nação é feita pelo povo e não é feita pelo governante. O governante está ali para ouvir as necessidades do povo e tomar decisões. Mas quando ele ouve o seu próprio coração e toma decisões por si próprio, ele leva a nação à ruína, faz a nação, né, se separar, né, e acaba perdendo quem? Todos, né? Todos perdem, né? Porque um governo insensato faz a nação sofrer. Aqui vamos ver quem que ficou reinando no norte lá, né? Que foi que se revoltou contra Roboão, né? Ele foi Jeroboão, também chamado Ben-Seroa, né? Foi o primeiro rei de Israel após a divisão do reino de Israel em 2 novos reinos, né? Quando se dividiu em 2 novos reinos, ele foi o primeiro rei de Israel, né? Ele pertencia, vou pegar um cafezinho. Cafezinho sempre é bom, eu gosto de café. Na verdade, eu tenho até que parar um pouco de tomar café, porque tomar café demais, aí depois o estômago tá ruim, queimação, gastrite, né? Então ele foi o primeiro rei do reino do norte, né, de Israel, né? Quando ele foi dividido em 2 novos reinos. Ele pertencia à tribo de Efraim. Seu pai chamava-se Nebate e sua mãe Zeruá, né? Ainda jovem, serviu ao rei Salomão como chefe dos servos da tribo de José. Então ele foi um servo de Salomão, Jeroboão, né? Em 1 Reis 11:28 está escrito: e o homem Jeroboão era forte e valente. E vendo Salomão a este jovem, que era laborioso, né, tinha bom papo, né, conversava bem, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Então aqui, segundo a palavra bíblica, vemos que ele era um homem de bons argumentos, conversava bem, né? Então ele sabia falar bem aos ouvidos do povo, né? Fazer o povo ouvir e atender o que ele falava, né? Durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou contra ele. Então teve uma revolta de Jeroboão contra Salomão aqui durante o reinado ainda, né, de Salomão. Aconselhado pelo profeta Aias, né, que lhe comunicou haver sido escolhido por Deus para reinar sobre 10 das 12 tribos de Israel. Então lembra quando eu falei que a palavra do Senhor, ela foi, ela é e ela será, né? Então, depois de Salomão ter parado de dar ouvidos ao Senhor, começar a se desviar para outros deuses, Deus já falou que iria acontecer, né? Então ele já tinha falado através de Aias que Jeroboão ele ia ter 12 tribos de Israel, né, para reinar. Isso bem antes de Roboão suceder ao trono, né? Então já estava escrito o que ia acontecer, né? Tirando o poder de Salomão como castigo por este ter adorado outros deuses, né? Então o castigo de Salomão já estava feito ali. O Senhor falou, não, então você deu ouvido, adorou outros deuses, né? E não só a mim, porque o Senhor ele não divide a sua glória. Ainda mais divide a glória com um pedaço de pau e um pedaço de pedra, né? Porque essa é a verdade que sabemos. Não existem ídolos. Não existem ídolos. Nenhum tem vida. Não existe vida em ídolos. A pessoa ora por um pedaço de pau, ora por um pedaço de pedra. Aquilo lá é a mesma coisa, um pedaço de pau é a mesma coisa de uma madeira que está ali morta, jogada no terreno do vizinho, jogada no meio do mato. Um pedaço de pedra é a mesma coisa de uma pedra que está ali na calçada. Um pedaço de massa feito de cimento, né? Faz lá uma imagem de cimento. Aquilo lá é o mesmo cimento que tem na parede, não tem vida nenhuma. O nosso Deus, ele é vivo. Ele é vivo. E ele habita dentro de nós, dentro do nosso coração, né? Então como que vai parar de adorar um Deus vivo que habita dentro de nós, está com nós 24 horas por dia? Muitas vezes é a gente que esquece disso, né? A gente esquece porque a gente ajoelha na cama e vai orar ao Senhor, né? Quem ajoelha e quem ora, né? Quem faz o que é correto, né? Vamos falar bem na verdade, né?
Mas muitas vezes a pessoa vai orar ao Senhor e ora como se o Senhor estivesse em outra dimensão, lá longe. Senhor, o Senhor pode me escutar aí, tão longe, tão longe. O Senhor não está lá longe, meu irmão. O Senhor está dentro do seu coração, e é isso que você tem que se lembrar, né? O Consolador, ele habita em nós. Nós somos o templo do Senhor. E isso que nós devemos se lembrar, quando a gente vai falar com o Senhor, ele está em nós. A gente tem que conversar com o Senhor como se estivesse conversando com um amigo perto, como se estivesse conversando com o pai, conversando com a mãe, conversando com a esposa, porque ele está aqui escutando tudo que a gente fala. Você não precisa orar pensando, meu Deus, o Senhor está lá no céu, meu Deus, aí no céu escuta eu. Ele está lá, mas ele também está aqui. Ele está em nós, no nosso coração, né? Então, devemos adorar e conversar com Ele, porque Ele habita em nós. Ele não habita em pedaço de pedra, não habita em pedaço de pau. Ele habita na gente, no nosso coração, né? Então, Salomão ficou sabendo lá que o profeta Iás falou que Jeroboão ia ser o rei em cima de 10 tribos, né? Então, ó, sabendo disso, Salomão procurou matar Jeroboão, né? Então, ó, ficou sabendo que ia ser castigado. Jeroboão ia tomar conta de 10 tribos, né? Em vez de aceitar o que o Senhor tinha proposto, né, na vida, porque isso iria acontecer de qualquer forma, né? Ele tentou matar Jeroboão. E Jeroboão fugiu para o Egito, onde permaneceu até a morte de Salomão. Nessa ocasião, já era Sheshonq I, na Bíblia chamado de Sisaque, o faraó do Egito, né? Sheshonq I, na Bíblia chamado era Sisaque, né? Então Sisaque, Sheshonq I, era o faraó do Egito. Em 1 Reis 11:40 está escrito: assim Salomão procurou matar a Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito a ter com Sisaque, né? Rei do Egito. E esteve no Egito até que Salomão morreu, né? Então Jeroboão fugiu para o Egito. Ficou sabendo, né? Iás falou para ele o que ia acontecer, ele ouviu e fugiu, né, para o Egito, e lá ficou até a morte de Salomão, quando ele voltou, né? Após a morte de Salomão, as 10 tribos de Israel não aceitaram seu filho Roboão como novo rei. Achavam-se subjugados duramente por Salomão, né? Então eles ainda estavam ali bem apreensivos, né? Porque Salomão pressionava muito eles, né? Fazia uma servidão muito pesada e pagar muito tributo, né? E Roboão falou que ia fazer mais ainda, né? E Roboão declarou que reinaria com mais vigor ainda que seu pai, né? Então, se meu pai era bruto, eu vou ser mais ainda, né? Aí o pessoal se revoltou, né? E foi assim que Jeroboão voltou, né? Então, as 10 tribos aclamaram Jeroboão, que havia voltado do Egito como seu rei, né? Num reino que continuaria com o nome do reino de Israel, também chamado reino de Efraim, por ser a tribo de Efraim a maior das 10 tribos, né? Então, a tribo de Efraim, né? Eles eram a tribo maior de todas, então ele era conhecido como reino de Israel ou a tribo de Efraim, né? O reino de Efraim. Reino das 10 tribos, reino de Israel setentrional, e mais tarde reino de Samaria, né? Então assim foi, né? Ela era o reino de Israel, que também era conhecido como reino de Efraim, né? Depois chamado de reino das 10 tribos, né? Reino de Israel setentrional, e mais tarde foi chamado de Samaria, né? Então quando Samaria, né, é o reino do norte, né? O reino de Israel. Em 1 Reis 12:20 está escrito: e sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação e fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Então só Judá seguiu a casa de Davi, né? Seguiu a Roboão ali no caso. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Ahias, o silonita, o encontrou pelo caminho, e ele estava vestido com uma roupa nova, e os dois estavam sós no campo.
E Aias pegou na roupa nova que tinha sobre si e a rasgou em 12 pedaços, né? E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus dos Moabitas, a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos, para fazerem o que é reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. Porém, não tomarei nada deste reino de sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias de sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão do seu filho tomarei o reino, e darei a ti as 10 tribos dele. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim, em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. E tomarei e reinará sobre tudo o que deseja a tua alma, e será rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. E por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Isso está em 1 Reis 11, né? Do versículo 29 ao 39. Então a gente vê aqui que Aias encontrou, né, Jeroboão quando ele estava ali pelo caminho. Aias estava com uma roupa nova, ele tirou, né, e rasgou aquela roupa, né, em 12 pedaços e deu 10, né, para Jeroboão e falou: ó, Salomão, o Senhor está falando que vai te dar 10 reinos, né? 10 reinos das tribos de Israel vão ser sob seu comando, né? Porque Salomão fez o que era errado, ele pegou e se curvou a outros deuses, né? Mas o Senhor não ia fazer isso durante o reinado de Salomão por amor a Davi, mas ia fazer no reinado de seu filho, né? Depois que Salomão morresse, isso ia ser feito, né? Ia tirar os reinos, só ia dar o reino de Judá ali para ficar com Roboão para ele cuidar, né? E só que o que o Senhor falou? Que para isso ser eterno, né, para isso acontecer e se manter, Jeroboão tinha que dar ouvido aos mandamentos do Senhor e se comportar assim como Davi fez, né? Ser um bom filho do Senhor, né? Fazer o que era certo conforme os mandamentos do Senhor. Se Jeroboão se comportasse como Davi se comportou, se Jeroboão ouvisse o que o Senhor falasse como Davi fez, né? Se Jeroboão servisse ao Senhor como Davi serviu, né? Ele teria o reino por toda a sua descendência, né? Mas vamos ver, será que Jeroboão fez isso? Será que ele deu ouvido ao Senhor, né? Será que ele foi fiel ao Senhor como Davi fez, né? Algumas pessoas usam Deus para conseguir atingir os seus propósitos, e quando as atingem, descartam Deus das suas vidas. Essa atitude esteve presente na vida de Roboão, conforme o texto bíblico. Em 2 Crônicas 12:1, sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado o seu reino, e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo o Israel, né? Aqui acho que está errado. Então o que aconteceu? Muitas vezes as pessoas dão ouvidos, né, ao Senhor, procuram a palavra do Senhor, né, vão até uma igreja, procuram porque estão passando por alguma dificuldade que precisa da intervenção divina, né?
fica ali firme na palavra do Senhor. Na hora que o Senhor atende, escapa da palavra do Senhor, né? Tá firme na palavra, não bebe, não faz nada ainda. A primeira coisa que acontece depois do Senhor abençoar a vida é esquecer da igreja, esquecer dos mandamentos do Senhor, partir para a festa, gandaia, né? Aconteceu uma bênção muito grande na vida da pessoa, em vez da pessoa ir na igreja agradecer a Deus, né? Ir lá orar e agradecer, não vai fazer uma festa para comemorar, né? Então a gente tem que ser fiel ao Senhor do começo ao fim, né? Ele dá as coisas na nossa vida, mas nós devemos ser fiel ao Senhor, né? Não devemos agir só para a gente conseguir as coisas, não. Nós devemos ser fiel ao Senhor sempre, porque como o Senhor falou lá a Jeroboão, se você me servir corretamente, né, andar nos meus estatutos, fazer tudo que é da minha vontade, tudo de bom vai te acontecer, né? Mas devemos fazer isso corretamente, servir ao Senhor, obedecer e seguir Ele fielmente, para as coisas boas ficar acontecendo perpetuamente na nossa vida. Não é só servir ao Senhor quando a gente precisa. Parou de precisar, não segue mais, né? Não obedece mais, aí não tem jeito, né? Aí as coisas ruins acontecem na nossa vida também. Porque o Senhor, Ele é amor, Ele é justiça, né? E Ele é o quê? Amor e justiça, né? Então Ele não age só com amor na nossa vida, Ele age com justiça, Ele é justo, né? Se a gente está fazendo certo, Ele vai ser justo para a gente conforme o que a gente está fazendo certo. Se a gente fez errado, Ele vai ser justo na nossa vida conforme a gente está fazendo errado, né? Isso demonstra uma atitude superficial de confiança em Deus, que deve cumprir e satisfazer as nossas necessidades, né? Então a gente quer que Ele só cumpra e satisfaça as nossas necessidades, né? Que serve para atingir os objetivos pessoais de forma egoística, né? Sem realmente levar em conta a vontade divina e os seus preceitos. Uma pessoa assim até aparenta certa piedade e obediência, mas em atingindo seus objetivos por meio da fé, que apenas espera os favores de Deus, afasta-se assim que possível, né? Passando a confiar em sua capacidade e prosperidade. Essas atitudes hipócritas de Roboão durou 3 anos, né? Então, durante 3 anos, ele obedeceu o Senhor certinho, né, Roboão? Né? Então o Senhor abençoou ele obedecendo certinho, de repente tá tudo bom, se afastei do Senhor, né? Não é assim, as coisas acontecem tudo certinho na nossa vida, porque a gente está servindo o nosso Pai e Ele cuida bem dos seus filhos, né? Mas se a gente se afasta do Senhor, não é o Senhor que está se afastando da nossa vida, é a gente que está deixando Ele de lado, né? A gente não pode deixar nosso Pai de lado, nós devemos estar sempre fiéis ao nosso Pai para que Ele esteja com a gente, né? Em 2 Crônicas 11:17 está escrito: assim fortaleceram-se o reino de Judá e corroboraram a Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão, né? Então por 3 anos eles obedeceram certinho as coisas do Senhor. Mas depois, o problema de eleger uma fé utilitarista é o que originou as igrejas neopentecostais, né? Antigas, né? Cuja ênfase está nas bênçãos que Deus pode dar e na pouquíssima ênfase em compromisso de fidelidade e adoração de Deus como Senhor. Não está acontecendo muito hoje isso em dia, né? Novamente, né? Neopentecostais é novo, né? O Novo Testamento, né? Então, o que está acontecendo? As igrejas estão dando muita ênfase nas bênçãos que Deus pode dar, né? O pessoal fala, vamos para campanha para Deus dar bênção, campanha para Deus abençoar, campanha para Deus fazer isso na sua vida, campanha para comprar carro, campanha para ir dinheiro para conta, não sei o que. Não tem muito disso hoje em dia, né? E o que está tendo pouco? ênfase no compromisso de fidelidade e adoração a Deus, né? Eu vou ser bem sincero, não estou vendo nenhuma campanha em igreja nenhuma, né? Vamos fazer uma campanha aqui para aumentar nossa fidelidade a Deus. Vamos fazer uma campanha aqui para aumentar nossa adoração a Deus. Eu só vejo campanha para conseguir as coisas, mas nada para dar para Deus.
né? Vamos fazer uma campanha aqui para mostrar o tanto que nós estamos amando o Senhor, para mostrar nossa fidelidade a Deus, né? Não, só tô vendo coisa para ganhar, ganha, mas dar ao Senhor que é bom é muito pouco, né? Isso é uma realidade, o que está acontecendo hoje em dia, né? É venda de feijão, venda de não sei o que, né? Ah, feijão abençoado, ar abençoado, tô vendo, isso acontece direto, né? Que se você abençoar a igreja com tanto, Deus vai multiplicar em tanto para você, né? A gente abençoa a igreja, né? Conforme Deus está colocando no nosso coração, assim. O dízimo é obrigatório, é correto, né? Mas tem muitos lugares que aperta, porque tem que dar. Você quer ganhar, tem que dar, né? Daí tem muitos lugares que o irmãozinho tá lá, coitado, tem que pagar a conta de água, tem que pagar a conta de luz, né? Tem que comprar comida, às vezes está passando necessidade dentro da casa. E muitos pastores, porque tem que dar dinheiro para a igreja, né? A primeira obrigação do pastor é cuidar das ovelhas. Então ele tem que saber como que as ovelhas estão. Mas tem muitos pastores que não dão nem atenção a como que estão os irmãos dentro da igreja, não sabe qual que é a necessidade dos irmãos, né? Então infelizmente muitos lugares estão transformando, isso eu falo tanto em igreja evangélica como igreja católica, qualquer denominação, não estou dando denominação, estou falando uma realidade, né? Estão transformando a palavra, né, o evangelho em uma empresa, né, para arrecadação, né? Mas a gente tem que dar atenção ao Senhor, a palavra, o evangelho, né? É isso que é a primeira prioridade. Devemos abençoar a igreja? Devemos, né? Devemos abençoar porque a palavra do Senhor, a igreja, ela necessita de ser abençoada porque não tem de onde vir, né? Pastor, os obreiros não tem como eles ficar pagando as contas da igreja, né? Não tem como, né? Então a igreja é todo mundo tem que se unir para pagar as contas da igreja. A gente participa da igreja, é a união de todo mundo, né? Mas é isso que eu estou colocando em tese. Tem que saber as necessidades da igreja, saber as necessidades dos irmãos também, né? Saber a necessidade de todo mundo, né? Temos as nossas obrigações, mas o que a gente viu aqui é parar de fazer a venda de bênçãos, né? Porque tudo na igreja é bênção disso, bênção daquilo, que você vai ganhar disso, vai ganhar daquilo. Mas o que pouco se fala é a fidelidade e adoração ao Senhor, né? Somos abençoados? Somos. Mas tudo depende da nossa fidelidade e adoração ao Senhor, né? Então a gente não vai ganhar nada de mão beijada se a gente a gente não adorar e a gente não ter fidelidade com Deus, né? E é isso que tem que ser pregado. E é isso que eu estou falando aqui agora, né? A gente tem que colocar mais em prática a fidelidade e adoração ao Senhor, né? E não que faça isso, faça aquilo, que você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo, né? Não é assim. Então nós temos que ter mais amor ao Senhor, fidelidade ao Senhor, e é isso que tem que ser mais passado nas igrejas. No ano 5º do seu governo, Sisaque, rei do Egito, tomou Jerusalém de uma forma humilhante e saqueou o templo construído por Salomão, bem como os tesouros da casa do rei. Em 2 Crônicas 12:2 está: E sucedeu que no 5º ano de Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido ao Senhor, né? Então eles pararam de dar atenção ao Senhor, o Senhor deixou que o rei Sisaque invadisse, né? Porque se eles estivessem temente ao Senhor, o Senhor não deixaria que isso tivesse acontecido, né? Mas eles não estavam temendo ao Senhor, né? O templo do Senhor estava lá e não estava servindo para adoração ao Senhor, então o Senhor deixou que um rei entrasse lá e invadisse, né? Sisaque deve ter sido estimulado a invadir Jerusalém por Jeroboão, que vivera no Egito sob sua proteção quando Salomão tentaram matar, né? Em 1 Reis 11:40, assim Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, a ter com Sisaque, o rei do Egito.
e esteve no Egito até que Salomão morreu, né? Então Jeroboão ele tinha uma amizade com Sisaque, né? Porque ele vivia sob o domínio dele ali quando ele está fugindo de Salomão, né? Então possivelmente Jeroboão falou a Sisaque, ó, lá tem muita coisa, né? Vai lá e invade que o povo tá fraco, vai você consegue, né? Certamente ele teve conselhos com Jeroboão nessa época, né? Faça-se uma ideia da fortuna incalculável que Sisaque levara então para o Egito, tendo em conta todos os tesouros depositados no templo de Salomão, bem como os tesouros da casa do rei, pois Salomão era muito rico e deixaram uma imensa fortuna para seus filhos, né? Então Salomão tinha muitas posses, né? E o templo também tinha muita riqueza dentro do templo do Senhor. Então imagina a fortuna que Sisaque levou embora, né? Sisaque, na mesma campanha, derrotara tanto a Palestina quanto a Síria, poupando desta forma Israel, que está situado entre as duas nações, né? Então, Israel, Sisaque não atacou, né? Porque ali, certamente, ele tinha uma parceria com Jeroboão, porque Jeroboão tivera nos seus domínios, então eles tinham alguma conversa amigável, né? Sisaque mandara levantar colunas nos lugares que haviam sido entregues a ele sem luta, e que nessas colunas estavam gravados símbolos do sexo das mulheres, referindo-se claramente à covardia de Roboão, né? Então lá ele foi lá, atacou Roboão não atacou, não contra-atacou, né? Então foi covarde, né? Então Sisaque levantou ali umas colunas, né? Com um desenho de sexo de mulheres, né? Com sexo feminino, né? Para falar que Roboão foi covarde. Joséfo, a respeito deste acontecimento, comenta que Roboão foi o único rei da história de Israel que entregou Jerusalém sem luta, né? Joséfo é um escritor, né, e pesquisador da história, né? E ele escreveu que Roboão foi o único que entregou Jerusalém sem luta nenhuma, foi um covarde, né? A triste história de Roboão tem muito a nos ensinar. Ele reinou por 17 anos e morreu no ano mundi de 2985, né? Isso que é 911 antes do nascimento de Jesus Cristo, aos 57 anos de idade, sendo substituído por seu filho Abias, né? Filho Abias de Roboão é que entrou no lugar dele, né? Durante todo o seu reinado houve guerra entre Roboão e Jeroboão. Então Roboão e Jeroboão eles nunca se acertaram, né? A vida inteira deles foi guerrear um com o outro. Apesar da promessa de Deus a Jeroboão, Jeroboão se sentiu inseguro como rei de Israel, né? Ele preocupou especialmente com a influência dos irmãos em Judá. Se os israelitas voltassem a Jerusalém para comemorar as festas dos animais, como Deus mandou na lei dada a Moisés, eles poderiam rejeitar a Jeroboão. Os sacerdotes lá em Jerusalém comentaram sobre o templo que foi projetado pelo avô e construído pelo pai do rei de Judá. Assim pensou Jeroboão, o povo consideraria Roboão o rei legítimo e voltaria para Judá. Eles poderiam até assassinar o rei de Israel. Quantas vezes fazemos as mesmas coisas, né? Ao preferir confiar na promessa de Deus, imaginamos todas as coisas que poderiam acontecer. Estamos preocupados e ansiosos com as coisas imaginadas, quando convidamos simplesmente confiar no Senhor. Pedro disse que devemos nos humilhar. Em 1 Pedro 5, versículos 6 e 7, sob a mão poderosa de Deus, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós, né? Então, o Senhor, ele tinha uma promessa a Jeroboão, né? Assim como o Senhor tem uma promessa na sua vida, assim como o Senhor tem uma promessa na minha vida, né? Na vida de todos nós. Mas nós devemos confiar, né? Muitas vezes o inimigo planta coisas que nos fazem titubear, falar, não, meu Deus do céu, não vai dar certo. O Senhor falou que ia dar certo tal coisa na minha vida, mas a dificuldade está muito grande, né? Não vai dar certo. Isso eu sou tão pequeno, eu não tenho como fazer uma coisa tão grandiosa desse jeito. Eu não tenho como fazer isso, porque isso é muito para mim, né? Meus irmãos, a gente tem que confiar no Senhor. O inimigo, ele planta desconfiança no nosso coração, assim como ele plantou a desconfiança no coração de Jeroboão, né? E Jeroboão seguiu a sua desconfiança e o seu medo, em vez de seguir o Senhor.
A palavra do Senhor, como eu já falei, ela foi, ela é e ela será. Se o Senhor falou que isso vai acontecer na sua vida, se você tem promessa do Senhor na sua vida, independente da circunstância, vai acontecer se você confiar. Você tem que confiar no Senhor, né? Agora, se você não confiar, se você ter medo e se você titubear, aí não vai acontecer. Só vai acontecer se você realmente confiar, né? O Senhor tinha promessa na vida de Jeroboão, era só ele confiar, né? Mas ele ficou na dúvida, desconfiou, aí a sua promessa foi perdida. Então a gente não pode deixar promessas perdidas na nossa vida. Nós devemos confiar no Senhor, confiar que vai acontecer. Porque quando a gente confia que vai acontecer, quando a gente tem fé que vai acontecer, acontece, meus irmãos. A gente tem que ter fé, seguir e se humilhar ao Senhor, né? Colocar nossa ansiedade, como Pedro falou aqui, ó, colocar toda a nossa ansiedade nas mãos do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, né? Ele cuida de nós. Então nós devemos confiar e colocar tudo na mão do Senhor, que tudo dá certo, né? Daí Jeroboão, ele teve umas inovações lá, né? Porque ele estava com medo do povo ir adorar em Jerusalém, né? O povo vai lá para Jerusalém, vai ver lá o templo do Senhor, vão acabar se voltando contra mim. Mas isso não iria acontecer, porque a promessa do Senhor era se ele obedecesse ao Senhor, seguisse os mandamentos, seguisse o estatuto do Senhor, né? Tudo de bom ia acontecer, né? Mas não, ele ficou com medo, não. O povo lá vai ver as coisas, não vai dar certo, não. Ele era um servo, né? Olha como que o Senhor já tinha feito muita coisa. Ele era um servo de Salomão, o Senhor tornou ele um rei, né? Olha o tamanho do crescimento na vida dele. E mesmo assim, ele ainda não confiava, né? Quantas vezes o Senhor tira nós de um lugar pequenininho e coloca nós lá em cima, e a gente ainda desconfia, né? Quantas coisas acontecem na nossa vida que não tem explicação, que é só pelo agir de Deus, né? Então a gente tem que confiar mais, né? A falta de fé de Jeroboão levou a cometer uma série de pecados, né? Então a fé dele diminuiu, ficou com medo, né? Cometeu um monte de pecado por causa disso. Esfriou meu café. Na leitura de 1 Reis 12, do 25 ao 33, a gente encontra 4 inovações que o rei de Israel moveu sem autorização divina, né? Então ele fez coisas sem autorização do Senhor, né? Aí foi os seus pecados, fez coisas sem a orientação divina, sem, meu Deus, o que eu vou fazer? Procurar na Bíblia o que vai fazer, né? Sem a orientação de Deus. Ele não procurou, tinha os profetas a procurar naquela época, né? E ele não procurou a orientação do Senhor, fez coisas do próprio coração enganoso, né? Aquele coração que o inimigo planta aquelas coisinhas para fazer coisa errada, né? E foi ali que ele ouviu o primeiro de seus erros, né? O símbolo da religião dos israelitas, né? A verdadeira esperança envolvia a Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança, o altar dos holocaustos e o templo em Jerusalém, né? E etc. Muitas coisas do Senhor, porque tinha o templo, né? Tinha a Arca da Aliança naquele tempo, né? Isso, o altar onde eles faziam os holocaustos ao Senhor, né? E daí o que ele fez, né? A religião inovadora de Jeroboão tinha outros símbolos, né? Então ele fez outras coisas, né, para o povo ter fé ali e não precisar ir lá para Jerusalém e ficar ali em Israel. O que ele fez? Bezerros de ouro, né? O Senhor não fala que não fazer ídolos, né? Não façais ídolos, não adorar ídolos. E o que ele fez? Fez bezerros de ouros, né? E altares em Dan e Betel, né? Fez altar fora do templo. Naquela época o Senhor falou que os holocaustos eram para ser feitos só no templo. E ele fez altares em outros lugares, né? Ele tinha um certo apoio histórico, pois os primeiros sumos sacerdotes de Israel haviam feito um bezerro de ouro, né? Lá atrás, né, quando Moisés subiu lá no monte para falar com o Senhor, o povo ficou falando: minha nossa, Moisés está demorando, acho que ele morreu, né? Acho que ele morreu. E daí o que eles fizeram? Falaram para Arão fazer um bezerro de ouro para ele, fazer alguma coisa. Ele foi lá e pediu para tirar os pendentinhos da orelha, né, de ouro, né? E foi lá e derreteu e fez um bezerro de ouro, né? Então ele, vendo esse preceito histórico, foi lá e fez a mesma coisa, fez bezerro de ouro para o povo adorar. Mesmo sabendo que o Senhor tinha feito o quê?
tinha ficado bravo com aquilo, né? E Moisés desceu lá de cima do monte, quebrou as tábuas da lei no chão, bravo com aquilo, pegou aquele bezerro de ouro, queimou, esmagou em pedaços e jogou no rio, né? Para a água do rio levar, né? Sabia que já era errado e fez de novo, né? O precedente histórico sem aprovação divina não serve para guiar o nosso caminho, né? Então o que não tem aprovação de Deus não serve para nos guiar, meus irmãos. O que não vem do Senhor não serve para nos guiar, só serve para nos tirar do caminho dele mais ainda, né? O segundo, qual que foi a segunda inovação de Jeroboão? O lugar da inspiração. Quando o povo estava prestes a entrar na terra prometida, Deus falou que designaria um lugar exclusivo para determinadas comemorações e sacrifícios, né? Lá em Deuteronômio 12, 14 está escrito sobre isso, né? Jerusalém foi o lugar que o Senhor escolheu e ali Salomão construiu o templo, né? Então o lugar que era para fazer as comemorações, fazer o sacrifício, era para ser feito onde? Em Jerusalém, né? A Jeroboão tinha alguma base histórica na escolha de outros lugares, especialmente Betel. A própria palavra significa casa de Deus, então Betel significa casa de Deus, pois foi ali que Jacó encontrou Deus. Em Gênesis 28, 10, 12 10, 22 está escrito sobre isso, né? 2 gerações anteriores, o próprio povo de Abraão sacrificou ao Senhor perto de Betel, né? Em Gênesis 12, 8. O fato de Deus ter aceito uma coisa, né, numa época, não é prova de que ele aceitará a mesma coisa numa outra época, né? Então o Senhor aceitou holocaustos ali, né, e a adoração naquele lugar, porque ele ainda não tinha determinado que Jerusalém era o lugar para fazer aquilo, né? A partir do momento que o Senhor determina alguma coisa na nossa vida, nós devemos obedecer o que ele determinou, né? Não fazer repetir coisas que já aconteceram, né? Se o Senhor manda a gente, a partir de agora você vai fazer tal coisa, né? Se é para fazer tal coisa, é para fazer tal coisa. Não é para fazer coisa que eu já tinha feito antes, né? Porque aquilo aí não é determinação dele. Se o Senhor pegar e mandar vai para tal lugar, né? Eu tenho que obedecer a determinação do Senhor, porque ele está mandando ir para lá, né? Se não é para ficar aqui, não é para ficar aqui. É para ir para lá, né? Então, não é porque teve holocausto e adoração naquele lugar em Betel em tempo outrora, né, que o Senhor queria que continuasse ali. Por isso que ele determinou. Não, em Jerusalém é o lugar para fazer as comemorações, as festas, e ali é para fazer os holocaustos, né? Mas ele, para não ter esse problema do povo ir para lá e desviar o coração que nem ele achava, ele resolveu fazer os lugares para comemoração ali e holocausto, né? Terceiro, o sacerdócio. A lei dada por meio de Moisés foi clara. Os sacerdotes de Israel seriam os levitas, né? Então os levitas eram sacerdotes. Jeroboão não respeitou essa limitação e tentou pessoas de outras tribos como sacerdote. Quem tivesse dinheiro para fazer os sacrifícios que o rei pediu, poderia ser sacerdote. Quando Deus dá a qualificação para os cargos do serviço do reino dele, devemos respeitar todas as condições por ele impostas, né? Apesar de tais orientações da palavra. Quantos homens hoje continuam a funcionar como os pastores, mesmo não tendo todas as qualificações que Deus exige deles? Quem tiver dinheiro para pagar mensalidade de algum curso de teologia, se torna pastor, ignorando e desrespeitando as qualificações bíblicas, né? Que está lá em 1 Timóteo 3, 1 ao 7 e Tito 5 ao 9, lá está nas qualificações, né? Então o que aconteceu? Jeroboão pegou quem ele queria, né? Quem tivesse dinheiro para servir ele podia ser um sacerdote do Senhor, mas não é bem assim, né? Os pastores e sacerdotes têm que ser ungidos conforme a vontade do Senhor, né? Não é eu pegar e falar, não, eu sou pastor e vou pregar, vou abrir uma igreja, né? Não é. O Senhor tem que estar presente naquela vida, tem que ser conforme a vontade do Senhor. Pastores são formados conforme a vontade do Senhor. Ah, mas não posso fazer um curso de teologia? Lógico que pode, né? Isso é o que? Aprendizado, né? A palavra do Senhor fala pra gente buscar, né, o conhecimento, né? Fala pra gente buscar o conhecimento, né? Temos que buscar o conhecimento e a sabedoria será dada por ele, né? Eu faço curso de teologia, né? Mas eu estou buscando conhecimento. A sabedoria quem me dá é o Senhor.
Ele me dá sabedoria conforme a vontade dele. O que ele falar que é para mim fazer, será feito, porque é da vontade dele, né? Não da minha vontade. Eu não vou falar, não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu vou ser pastor. O Senhor não me colocou no coração, né, tal coisa, eu não posso. Se ele não falou que eu serei tal coisa, eu não posso, porque tem que ser conforme a vontade do Pai, né? Tem que ser conforme a vontade dele. Ele que designa cada um conforme a sua capacidade, né? Cada um tem uma capacidade, e o Senhor conhece essa capacidade, porque Ele conhece dentro de nós, conhece no nosso coração. Então Ele designa a gente conforme a vontade dele. Só que hoje em dia a gente vê, tem muitos pastores aí que não têm a presença do Espírito Santo, né? Só se julgam pastores e agem como pastores, mas na verdade não tem a presença do Espírito Santo ali, né? E onde não tem a presença do Espírito Santo para designar aquela função, né? Aquela função é falha, né? Não tem um fundamento, não tem uma base no Senhor, né? Então não tem a bênção do Senhor ali, né? Não tem a unção do Espírito. E o quarto foi as datas das festas, né? Deus tentou algumas festas especiais, inclusive a festa dos tabernáculos, que foi comemorada no 7º mês do calendário judaico, né? Jeroboão escolheu o 8º mês, então ele mudou as datas, né? Para fazer conforme a vontade dele, né? Ele mudou ali conforme a vontade dele, né? Inventada por ele. Ele falou, não, vai ser assim e assado, né? É aquela velha história, eu vou colocar de exemplo, né? Pastores que falam, a igreja é minha, faz as coisas conforme a minha vontade. A igreja não é de ninguém, a igreja é de Deus, né? Tem o tabernáculo, tem a igreja é do Senhor, né? Nós somos a igreja, o corpo do Senhor, né? Então ninguém pode inventar as coisas da tua vontade. Ah, vou fazer isso porque a igreja é minha, né? Ah, vou fazer isso, vou mudar a data da festiva porque o reinado é meu. O povo é de Deus, como que ele vai mudar uma data que é do povo de Deus, né? Nosso serviço deve ser feito para agradar a Deus, nunca colocado a nossa vontade acima da palavra dele, né? Então nós devemos agir conforme a vontade do Senhor. Não devemos colocar nossa vontade. Ah, porque eu quero fazer tal coisa, né? Não vou fazer porque eu quero fazer isso. Mas é a vontade do Senhor, né? Devemos agir conforme a vontade dele, não conforme a nossa vontade, porque ele é soberano e as decisões são dele. Nós só devemos obedecer, respeitar e fazer conforme ele quer, né? Deus só precisa falar uma vez. E nós devemos respeitar a palavra dele, né? Deus disse não 5 vezes, né? Então durante 5 vezes Deus falou não a Jeroboão, né? Mas se Deus falar uma vez, basta, nós devemos obedecer, né? E nós devemos respeitar a palavra dele. Às vezes ele mostra sua longanimidade, né? Dando diversas oportunidades para o pecador enxergar o erro, né? E se arrepender. No caso de Jeroboão, podemos identificar 5 vezes que Deus condenou o seu pecado, né? Então, Deus disse não na lei. Todas as inovações de Jeroboão feriram os princípios da lei dada ao povo 500 anos antes. Em Êxodo 25, 28, né? 30, 1 ao 10, em Levítico 23, 34 ao 44, em Números 3, né? Do 3 e do 44 ao 45, em Deuteronômio 12, 1 ao 14, né? Se Jeroboão tivesse respeitado a palavra já escrita, não teria causado grandes erros que ele trouxe sobre a sua família e sobre o povo de Israel. Também não teria perdido o apoio dos levitas e outros fiéis que saíram de Israel e foram para Judá, no lugar onde seria possível continuar conversando ao Senhor, né? No 2 Crônicas 11, 13 ao 17 está escrito isso, né? Então, isso é uma das coisas que muito acontece hoje em dia, né? A gente erra muito porque não saber o que está escrito na Bíblia. Todo mundo conhece a Bíblia, mas quem tira um tempo para ler a Bíblia e ver o que o Senhor quer e qual que é a lei do Senhor, né? As pessoas não tiram tempo para ler a Bíblia. Lê qualquer coisa, lê livro de romance, né? Prefere ver novela que só mostra o que é errado, né? Mostra lá prostituição, mostra lá adultério, mostra lá coisa que é errada, né? Muitas coisas erradas, né? Prefere isso, mas não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para conhecer a palavra de Deus, né? E Jeroboão desobedeceu a palavra de Deus, né? Conhecia e desconheceu e
e desobedeceu. Então a gente tem que conhecer a palavra de Deus para não desobedecer, né? Deus disse não pela boca de um profeta de Judá. Deus enviou um profeta de Judá a Betel, onde fez profecias anunciadas, cumpridas 300 anos depois, sobre os pecados de Jeroboão. A palavra foi confirmada por uma série de sinais milagrosos. Mesmo assim, Jeroboão não se arrependeu de sua maldade, né? O relato está em 1 Reis 13, 1 ao 10, 33 ao 34, né? Então o Senhor, ele nos avisa, né? Quantas vezes nós vamos na igreja, né? Tem um profeta do Senhor, fala para nós alguma coisa, né? Tem que mudar isso, irmão, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? E a gente não dá ouvido ao profeta do Senhor, né? Não dá ouvido à palavra do Senhor, né? E ó, que 300 anos depois se cumpriu, né? O que o Senhor falou na vida dele, né? Às vezes as coisas acontecem não na nossa vida, mas acontece para nossa descendência, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque tudo do Senhor se cumpre, né? Então se Ele fala que é para fazer alguma coisa, não faça. Se Ele fala que não é para fazer, não faça. Obedeça a palavra do Senhor, né? Porque tudo na nossa vida acontece conforme a vontade dEle, né? Deus disse não pela boca do profeta Aias, né? Alguns anos depois, Deus tinha usado Aias para falar a Jeroboão que este seria rei de Israel, né? Desta vez, o mesmo profeta, já velho e cego, viu claramente os pecados que o rei cometera e falou das consequências graves, a aniquilação da casa de Jeroboão e o cativeiro de Israel, além do Eufrates, uma profecia cumprida 200 anos mais tarde. Em 1 Reis 14, 1 ao 16, a gente vê isso, né? A palavra de Aias foi confirmada pela morte do filho de Jeroboão, mas este ainda não se arrependeu, né? Então Aias foi lá aquele que falou para Jeroboão, eu vou te dar os 10 reinos de Israel lá para você cuidar deles, né? Para você ser o rei deles, mas você vai obedecer à minha vontade. Mas ele não obedeceu, e daí depois ele veio falar, você não obedeceu ao Senhor, né? Se converta do seu mau caminho, porque senão você vai ser aniquilado, toda a sua descendência será aniquilada, né? Então, olha o tamanho da profecia em cima dele, e ele não obedeceu da mesma forma, né? E a palavra do Senhor, ela é verdadeira. Se falou que vai acontecer, acontece, não tem jeito, né? E Deus disse não pela boca do rei Abias. Jeroboão ainda estava reinando em Israel quando Abias, o neto de Salomão, começou a reinar em Judá. Durante esse período, houve guerra entre os dois reinos. Abias tinha uma manobra militar, contando com 400 mil soldados para guerrear contra 800 mil, do exército de Jeroboão. Antes de travar a batalha, o rei de Judá foi para Israel e tentou convencer a Jeroboão de seus erros e da futilidade de entrar nessa batalha. Ele começou com um resumo da história da divisão dos reinos e passou a mostrar a posição precária de Jeroboão e seus homens. Observe algum ponto de contraste que ele frisou, né? Então, o que ele frisou, né? Que Israel tinha um exército maior, 800 mil homens. Judá tinha 400 mil só, né? Mas Israel tinha bezerro de ouro feito por Jeroboão, né? E Judá contava com o quê? Com a bênção do Senhor, porque o Senhor estava com eles, né? Israel tinha sacerdotes não aprovados por Deus, né? Mas Judá tinha os levitas, né? Que eram os sacerdotes que o Senhor colocou para cuidar do templo, né? Israel tinha adoração errada, mas Judá tinha adoração autorizada por Deus, conforme a vontade dele. Israel deixou de servir a Deus, mas Judá guardava os preceitos de Deus, né? Então, independente do tamanho do exército do inimigo, quem tem o Senhor, né, sempre vai ganhar. Tinha metade, tinha 400, mas mesmo assim vai ganhar, né? Diz a palavra do Senhor, né, que o rei da Síria estava lá, né, com o pelotão dele, e um anjo do Senhor passou e matou 165 mil homens. Um único anjo matou 165 mil homens, né? E quantos anjos o Senhor tem, né? O Senhor tem um exército de anjos. Então, quem é o homem perto de Deus? Se um único anjo só passou por lá e 165 caiu, né? 165 mil homens caíram.
com um único anjo passando por lá. Imagina passar um exército do Senhor no planeta Terra, não pode fazer nada, né? Os bilhões de homens na Terra não poderiam fazer nada, né? Então, quem tem o Senhor tem tudo, meus irmãos. Quem não tem o Senhor não tem nada, né? Quando Abias falou, Jeroboão devia ter ouvido, né? Mas ele estava muito ocupado apresentando a sua resposta, apresentando a tática militar e organizando-se uma emboscada para vencer o inimigo. Como é comum a mesma atitude de hoje, né? Quando alguém nos repreende, damos ouvido para aprender como melhorar e corrigir os erros, né? Ou ficamos o tempo todo pensando como eu responder para nos defender dos inconvenientes, né? Jeroboão deveria ter ouvido a palavra de Abias, né? Então, quando alguém repreende a gente não para analisar o que a pessoa está repreendendo muitas vezes, né? A gente fica parando e pensando o que a gente vai responder, né? Então, a gente tem que aprender, né? A gente tem que parar e aprender com o que a gente está escutando. E em vez de a gente ficar formulando o que vai responder sem aprender com o que escutou. Então, primeiro escutar, aprender, para depois saber como responder, né? Não responder antes de escutar e não dar ouvido, né? Para saber se o que está escutando é o correto ou o que é errado. Em vez de querer responder sem saber o que vai fazer mesmo, né? E quinto, Deus disse não pela derrota esmagadora no campo de batalha. Jeroboão, na sua esperteza, tentou ganhar uma vantagem decisiva sobre Judá, mas havia falado a verdade. Deus estava com Judá. Os bezerros de ouro e 800.000 soldados não resistiram aos 400.000 apoiados pelo Senhor. Naquele dia, 500.000 de soldados de Israel caíram mortos, e Deus deu uma grande vitória ao povo de Judá, comandada por Abias. Jeroboão nunca se recuperou forças para desafiar Judá outra vez, né? Então a gente não pode desafiar o Senhor. Desafiou o Senhor, desafiou a palavra do Senhor, a gente não tem força para ficar de pé, não adianta. Não tem como desafiar o Senhor, né? Desafiou, perdeu, né? Observamos algumas lições importantes da história de Jeroboão, né? Quando Deus fala, devemos ouvir, né? Então Deus falou, a gente tem que ouvir. Ele não precisa falar 5 vezes com a gente. Uma única vez da palavra dele basta, né? Se Jeroboão tivesse respeitado a lei já revelada, poderia ter evitado muito sofrimento, né? Então, o Senhor falou com a gente, dá ouvido. Vamos evitar sofrimento, né? Porque se a gente não segue o mandamento do Senhor, não segue a sua palavra, pode ter certeza que não vai vir coisa boa, né? Porque é a gente que está desviando o caminho. O Senhor não desvia o caminho dele. Quem desvia o caminho é a gente, né? 2. Nunca devemos introduzir doutrinas ou práticas na igreja sem a autorização da palavra de Deus, né? Então, a igreja não é um lugar de espetáculo. A igreja é um lugar de adoração ao Senhor. Então, devemos parar com esse negócio de introduzir espetáculo dentro da igreja. Fazer coisa, né? Levar coisa mundana para dentro da igreja. Ah, porque no show aí, eles fazem show e coiseira tipo um circo. Lá fora o pessoal fica tudo olhando e presta atenção, né? A igreja de Deus não é circo, não é um lugar de espetáculo. A igreja de Deus é um lugar de adoração, é um hospital espiritual onde a gente vai para curar a nossa alma, curar as dores da alma, conhecer mais a palavra do Senhor, se apegar mais Ele, né? Então tudo que vai ser feito na igreja, primeiro deve se perguntar ao Senhor se é isso que pode fazer, é isso que não vai fazer, né? Porque Ele vai falar se é ou não para fazer. A gente não pode pegar e colocar as coisas dentro da igreja de qualquer jeito. Da mesma forma, não é colocar qualquer um no púlpito do Senhor para pregar, né? Tem muitos que pregam aí, coisa mais linda do mundo, mas não tem nada de Deus, né? Não tem nada de Deus. O inimigo, ele entra dentro da igreja também, se a pessoa abrir a porta, né? Ele vai lá, e daí vai lá e desvia um monte de irmão da palavra do Senhor. Então devemos colocar coisas na igreja que sejam do Senhor. Ah, mas como que eu vou colocar? Pergunta para Ele se é para colocar ou não. Pergunta para Deus se é para fazer daquela forma ou não. Não é conforme, eu vi isso daqui é bonito, vamos colocar, vamos fazer um teatro lá dentro, fazer um negócio de qualquer jeito. Não, não é isso. Não pode. Pergunta para Deus. Deus, é bom fazer assim? Né? Isso daqui vai ser alguma coisa que vai exaltar teu nome? Isso daqui vai trazer, né,
vai agregar alguma coisa à palavra do Senhor, né? Pergunta para Deus o que vai fazer antes. Não vai fazer coisa de qualquer jeito, não. Dancinha. Tem igreja aí fazendo dancinha. Parece um show de calouro. Fazendo dancinha dentro de igreja, em coiseira, né? Parece um show de calouro lá, só falta ter calor. Dá 10, 9, 8, 7. Só isso que falta, né? Tem muita coisa acontecendo e pouca adoração ao Senhor. Igreja é lugar de adoração, né? Um hospital espiritual, né? É isso que é a igreja, devemos tratar da forma correta, né? Perguntar para o Senhor o que deve ser feito antes de fazer, né? Líderes religiosos devem ser a partir da vontade de Deus e não da imposição do homem, né? Então, líder da igreja, pastores, obreiros, diáconos, todos devem ser conforme a vontade do Senhor. O Senhor é que levanta, né? O Senhor que levanta as pessoas que devem ficar na frente do povo lá dentro da igreja. Ele que levanta os líderes. Não é o humano não que vai levantar líder. Ah, eu quero que faça isso, eu quero que faça aquilo. Eu vou ser pastor. Deus falou que vai ser pastor? Deus colocou isso para ser feito? Deus colocou no coração? Deus impôs que ia ser isso? Deus falou para ser ungido pastor? Se não falou, não faça, né? Se não falou, não faça. Se falou que vai fazer, faça. Obedeça a palavra dele. Mas se ele não falou que não é para ser feito, não faça. Porque não deve desobedecer a palavra do Senhor. Porque já vimos aqui, quando desobedece, só acontece o que? Destruição, né? Quando faz conforme a vontade dele, só acontece o que? Crescimento, né? Quando obedece, crescimento. Desobedece, destruição, né? Então devemos obedecer a palavra do Senhor, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Romanos 8:31. Por outro lado, se Deus não guarda a cidade, em vão vigiará o sentinela, né? Salmo 127:1, né? Então, confiança em Deus. Se Ele é por nós, né? Ninguém consegue vencer a gente, né? Mas se a gente sai do caminho dele, né? E Ele não guardar a cidade, não adianta ter exército de 800 mil homens, né? Que não serão páreo para 400 mil, né? Então tem que ter o Senhor em primeiro lugar em tudo, né? Devemos ouvir aquele que nos corrige, ao invés de nos preocupar com nossa defesa e justificativa, né? Se Jeroboão tivesse ouvido Abias, 500 mil homens poderiam ter sobrevivido naquele dia. Então a gente deve ouvir as correções e não ficar se preocupando em defesa, né? Ah, a pessoa está falando, ó, que isso, e eu aqui, em vez de estar ouvindo o que eu devo mudar lá, não estou ouvindo como que eu vou me defender, né? A gente tem que dar ouvido, né? A saber as coisas corretas, porque às vezes a gente tá errado e está querendo se defender, está errado e está querendo fazer uma defesa para o nosso próprio erro. Não é assim que funciona, né? Devemos abandonar o erro e buscar um lugar para servir ao Senhor conforme a vontade dele. Quando Jeroboão converteu Israel ao pecado, os servos do Senhor deixaram o país e foram para Judá, né? Devemos estar no lugar que o Senhor está congregando, né? Quando o pastor das ovelhas está em mau caminho, as ovelhas estão em mau caminho também, né? Então a Jeroboão estava no mau caminho. As ovelhas do pasto, né, que são os israelitas, estavam em mau caminho também. O que eles fizeram? Foram atrás do bom pastor, foram para Jerusalém, né? Deixaram aquele lugar que eles estavam e foram para Judá. Então devemos estar conforme a vontade do Senhor, devemos procurar Ele verdadeiramente, né? E isso é nós temos que ter presente nos nossos líderes. Se os nossos líderes estão no mau caminho, devemos ir no bom caminho, seguir a palavra certa do Senhor, né? Devemos se orientar no Senhor. Tudo que devemos fazer, devemos se orientar no Senhor e obedecer. Se Ele manda, a gente obedece, né? Então não devemos ficar num mau caminho, servindo errado o Senhor, servindo de forma que não sinta que o Senhor está sendo agradado, né? A gente deve agradar Ele conforme a vontade dEle, né? O Senhor, Ele é soberano na nossa vida. Então aconteceu o que? Os servos, né, quem obedecia o Senhor, deixaram o país e foram para Judá, né? Deixou o lugar que viram que estava em erro e procuraram o lugar correto, né? Porque quando um líder ele procura fazer as coisas do seu próprio coração, né, que nem Jeroboão estava fazendo,
Ele estava fazendo as coisas do próprio coração, ele não estava servindo ao Senhor. Isso fez o quê? O povo perder também o caminho divino, né? Então todo mundo ali estava no caminho errado, no caminho de Jeroboão, né? Por isso que quem servia o Senhor, não, isso aqui está errado, né? Isso aqui está errado porque não é isso que o Senhor faz, não é isso que Ele quer que a gente faça, né? Então a gente tem que estar atento, para fazer as coisas conforme a vontade do Pai, né? Os pecados de Jeroboão levaram Israel à destruição, pois Deus o levou deste povo rebelde, né? Em 2 Reis 17, 21, 23 está escrito: porque rasgou a Israel da casa de Davi, eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate. E Jeroboão apartou a Israel de seguir ao povo e o fez cometer um grande pecado, né? Então, o líder errado cometeu pecado e fez o povo cometer pecado também, né? Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Então, seguiram o líder errado e fizeram coisa errada. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. E assim foi Israel expulso da sua terra, a Assíria, até o dia de hoje. Então Israel foi destruída, ali a Síria entrou e tomou conta de tudo, né? Então vamos evitar os erros, né, desse rei rebelde. Não vamos desobedecer a palavra do Senhor e fazer conforme o rei Jeroboão fez, né? Então, nossa conclusão: enquanto Jeroboão praticou idolatria de forma direta, Roboão se envolveu numa espécie de veneração que, embora um culto aos olhos humanos, produz as mesmas e danosas consequências. Os desejos egoístas de Roboão estavam acima da vontade de Deus. O ídolo dele era ele mesmo, a sua própria vontade. Quando o crente tem Deus como seu guia, ele não toma conselho com pessoas que lhe farão o que ele quer ouvir, mas decidirá por ouvir pessoas que lhe falem a verdade, né? Então devemos estar conforme a verdade, Qual é a verdade? A verdade é Deus, meus irmãos, né? Não devemos nos colocar acima do Senhor, como se nós fôssemos mais importantes, né? Nós somos o grãozinho de areia, né? Nós somos o grãozinho de areia diante da imensidão do mar, né? E o oceano, quem que é? O nosso Senhor. Então nós não somos nada, meus irmãos. Nós devemos confiar nele e colocar ele sempre à frente de tudo, né? Não devemos desviar nosso coração para coisas erradas, para idolatria, né? Para ouvir falsos pastores que falam coisas aí que são o evangelho do mundo e não é o evangelho de Deus, né? Aqueles pastores que estão perdidos dentro do seu próprio coração e não ouvem a palavra do Senhor, que falam bonito muitas vezes, né? Muitas vezes falam bonito, mas que nada é proveniente de Deus. Devemos ter ciência que tudo que fazemos deve ser proveniente de Deus e proveniente da sua palavra. Tudo que devemos agir deve ser conforme a palavra de Deus, e devemos sair do lugar que o Senhor não está presente, né? Do lugares que o erro está presente, e ir para o lugar que o Senhor está presente, o lugar que o Senhor quer que estejamos. E é assim que deve ser, né, irmãos? Então vamos fazer uma oração, agradecer por esse nosso ensino bíblico de hoje, né? Hoje ficamos sabendo quem era Roboão, quem era Jeroboão, como que o reino se dividiu, né? Depois da morte de Salomão, né? Eu espero que o Senhor esteja com vocês todos os dias, né, de suas vidas, que o conhecimento do Senhor entre no coração de cada um, e que, irmãos, procurem mais a palavra do Senhor, procurem ler a Bíblia, mesmo que seja um trechinho por dia, mas leia a Bíblia, porque o conhecimento do Senhor, ele é crescimento espiritual para nós. E quando nós crescemos espiritualmente, tudo dá certo. Quando nós crescemos espiritualmente, a nossa vida, ela cresce também, meus irmãos. Meu Senhor glorioso e poderoso, glórias ao Senhor, meu Pai, por esse dia de estudo, por tudo que o Senhor colocou no nosso coração. Que a nossa mente e o nosso coração esteja aberto à sua palavra. E eu peço, meu Senhor, visite a cada irmão, meu Pai, que participou, meu Pai, desta aula, que viu esse vídeo, Senhor glorioso. Entre no seu coração, entre na sua mente, dê discernimento, Senhor, sobre o que é certo e o que é errado, sobre tudo que
acontece no mundo, Senhor, para que ele esteja, meu Pai glorioso, conectado com o Senhor e com a sua palavra, e não desvie a sua mente e o seu coração para o mundo, Senhor. Muito obrigado por tudo. Abençoe cada um e cuide de cada um, Senhor glorioso. Abençoe seus entes queridos e as suas famílias. Dê, meu Pai glorioso, bênção espiritual, cura de enfermidade, Senhor, proteção contra os laços do inimigo, libertação, meu Pai glorioso. Aquele que precisa de alguma coisa, meu Pai glorioso, eu sei que o Senhor já sabe o que é, porque o Senhor nos conhece de dentro para fora e não de fora para dentro. Glórias ao Senhor, meu Pai, e o teu nome, meu Pai, seja glorificado hoje para sempre. Glórias ao Senhor. Amém. Obrigado, meus irmãos, por estarem comigo. Fiquem com Deus e que o Senhor os proteja e cuide de vocês a cada momento de sua vida. Amém?